A procura por Heloísa, parte 2. Olá, como vão? Espero que estejam bem. No vídeo passado, nós vimos que Marcos foi até o antigo sanatório de sua cidade em busca de informação do desaparecimento de sua esposa. Depois de fazer um pequeno sacrifício, ele consegue as informações que ele queria. E ele vai passar 3 dias investigando o máximo que poderia sobre aquela fazenda. Ele pede que o detetive particular levante informações sobre aquela propriedade. Enquanto isso, ele faz vigília dia e noite nos arredores daquele local. Durante o dia, ele verifica se nenhum carregamento estranho chega até aquela fazenda. E quando chega a noite, ele vai se esgueirando pelo pasto, tentando encontrar algum sinal de sua esposa. Mas ao tentar se aproximar demais da sede, os cães latem, desconfiados de sua chegada. Dessa forma, ele não consegue se aproximar demais. Então ele passa a observar com um binóculo qualquer movimentação estranha que poderia estar acontecendo. Nas 2 noites antecedentes à lua cheia, ele não encontra nada de diferente naquela propriedade. Quando chega o dia, ele recebe mensagem do seu investigador particular e diz que tem algumas informações importantes sobre aquela fazenda. Sem perder tempo, ele se desloca até o escritório do investigador. Ao chegar lá, ele diz que aquela fazenda sofreu vários processos na justiça de trabalhadores que os acusaram de trabalho escravo. Marcos diz para o investigador o que tinha acontecido na noite em que visitou o sanatório. O investigador pede para que ele tome cuidado, que da próxima vez pode chamar por ele e ele vai acompanhá-lo até o local. Então Marcos pergunta para o investigador se ele pode acompanhá-lo até a fazenda naquela noite. Prontamente ele confirma e diz que eles devem se encontrar no local onde a esposa dele foi vista pela última vez entrando no pasto. Marcos não consegue comer e nem dormir já fazem 3 dias. Aquela espera o deixava angustiado e não era para menos. Finalmente, ele teria certeza do que havia acontecido com sua esposa. Finalmente a noite chega. Às 7 horas da noite, ele já está no local combinado. Mas após demorar mais meia hora, o investigador não aparece. Então, ele decide entrar na fazenda sozinho. Enquanto ele entra cada vez mais dentro da fazenda, ele observa alguns carros chegando até a sede. Naquele dia, os cães latem para todas aquelas pessoas que estão chegando. Dessa forma, ficaria mais fácil dele se aproximar da casa. Os carros que chegam até ali são todos carros de luxo. Pelo visto, as pessoas com dinheiro da cidade estavam todas naquele local. Ele dá a volta pelos fundos da casa principal e, ao chegar na janela, ele observa várias pessoas conversando lá dentro. Ele não consegue identificar as pessoas que estão dentro da casa. Apenas um homem está sem capuz e ele já é velho, cabelos e barbas brancas, e conversava com as outras pessoas. O homem diz que finalmente as preces de todos eles seriam atendidas, que tudo estava correndo conforme o combinado naquela noite. Até mesmo o marido de Heloísa estava presente. Nesse momento, todos olham para a janela em que ele estava. Quando ele tenta fugir, ele recebe uma pancada forte na cabeça. Marcos sonha que está do lado de sua esposa, olhando um belo pôr do sol. Heloísa diz para ele que ele não deveria estar naquele lugar, que apenas ela deveria sofrer por causa dos seus antepassados. Marcos não entende o que Heloísa quis dizer e ela pede para que ele vá embora o mais rápido que puder. Marcos finalmente acorda. Ele está dentro de um carro, amarrado e amordaçado, andando por estradas esburacadas. Logo o carro para e depois de alguns momentos em que portas são batidas, o porta-malas é aberto e tiram Marcos de lá. Ele pode ver uma grande fogueira e várias pessoas reunidas ao redor dela. Marcos é levado até a frente da fogueira e quem ele menos espera está lá sobre um púlpito.
Era a mulher que estava no necrotério do antigo sanatório. O homem de cabelos brancos chega até Marcos e diz que ele deve ter bastante perguntas. Ele diz que já que ele também vai servir de sacrifício, ele poderá contar toda a verdade a ele. O homem explica que eles fazem parte de uma organização oculta que existe desde o início do descobrimento do Brasil, que vários de seus poderes foram tomados ao longo do tempo, mas a partir daquela noite, o poder será devolvido a todos eles. E toda a época de vergonha que sua família passou iria encerrar naquela noite. De dentro de outro carro, um caixão é retirado. Marcos imagina que o corpo da sua esposa está lá dentro. Ele baixa a cabeça de tristeza, mas ao abrir o caixão, ele percebe que vários cilindros de oxigênio estão lá dentro. Eles injetam alguma coisa na veia de Heloísa, e ela finalmente começa a acordar de um sonho profundo. Mas por passar tanto tempo dentro daquele caixão, o seu corpo está muito debilitado. Ela está muito desidratada e muito magra. Eles pegam Heloísa e amarram em um tronco de árvore. A feiticeira do sanatório diz que dentro de Heloísa reside o espírito de um grande médium. E eles precisavam retirar o espírito e realocar no corpo da feiticeira. Marcos grita dizendo que eles não precisam fazer aquilo, que deve haver alguma forma de realocar esse espírito sem a morte da sua esposa. A feiticeira vai até Marcos, levanta o seu rosto e diz que ele não entendeu que precisavam de alguns sacrifícios. Marcos então diz que eles não vão ficar impunes, que a polícia vai procurar quando ele desaparecer. Acha mesmo que nós não temos tudo preparado, Marcos? A feiticeira responde com um tom de desdém na voz. Tudo está alocado perfeitamente, e quando você passava os dias nos vigiando, nós fizemos sua casa parecer que você deixou sua esposa presa em um buraco no subsolo. Quando terminarmos aqui, levaremos os corpos de vocês dois, e tudo vai parecer que um marido com ciúmes matou sua própria esposa. Claro, você fez uma linda carta de despedida explicando todo o motivo. A polícia não vai acreditar nisso. Tenho certeza que após investigarem, chegarão aos verdadeiros culpados. A feiticeira sorri com desdém e olha para o lado. Marcos então percebe que alguém tirou o capuz do rosto, e ele finalmente consegue ver o delegado da sua investigação. O delegado finalmente cobre o rosto, e Marcos percebe que está sem saída alguma daquela situação. A feiticeira começa a andar em círculos ao redor. A feiticeira começa a andar em círculos ao redor de Heloísa. A feiticeira começa a andar em volta de Heloísa, entoando canções e dizendo palavras que Marcos não sabia o seu significado. Marcos começa a gritar, perguntando o motivo daquilo estar acontecendo com os dois. Então aquele senhor de cabeça e barba branca senta-se ao seu lado e diz que aquilo tudo é devido ao espírito que está dentro da sua esposa. O encantamento foi feito para que ela fosse até a fazenda. Eles a pegaram e colocaram dentro de um caixão. Deixaram ela o mais debilitada possível, pois o feitiço só funciona com alguém que estava à beira da morte. Só assim eles conseguiriam extrair o espírito de dentro dela. Marcos diz que não consegue entender por que fizeram aquilo tudo, o motivo de levá-lo até o sanatório. Quando você doou seu sangue, seus olhos para o mundo espiritual foram abertos, pois era necessário o sacrifício da sua esposa e o sacrifício de alguém inocente que não estava participando do nosso grupo. Então, tudo terminou sendo 2 coelhos com uma cajadada só. Há vários anos que acompanhamos Heloísa, mas esperamos até que ela se casasse e sua vida amorosa tivesse estável, pois assim era mais fácil a desculpa da morte por ciúme. Então realmente vocês planejaram tudo desde o início? Sim,
Tivemos várias gerações para esperar voltar ao poder e finalmente teremos o que é nosso por direito. O velho se levanta e pede para que todos peguem uma tocha. E cada uma daquelas pessoas vai até a fogueira e acende uma tocha e seguram olhando para a feiticeira. Aquela mulher começa a entoar cânticos mais forte ainda. Ela pegou uma bacia com algo vermelho e começou a molhar todo o corpo de Heloísa. Heloísa mal conseguia se levantar. Se ela não tivesse amarrada, estaria deitada no chão. Mas aquela mulher para de entoar os cânticos quando chega na barriga de Heloísa. Um silêncio toma conta do lugar. A feiticeira então diz que o sacrifício será muito maior, que todo o poder que os familiares tinham seria devolvido completamente. A feiticeira pega um punhal curvo, leva ao fogo, esquenta até que ele fique vermelho em brasa. E quando ela estava levando o punhal na direção de Heloísa, um carro invade aquela roda, passando por dentro da fogueira, espalhando brasa por todos os lugares. Era uma picape velha e estava dando volta para passar novamente pelo lugar. O delegado começa a atirar na direção da caminhonete. Ao voltar, aquele carro destrói o púlpito, quase atropelando a feiticeira, que acaba deixando o punhal cair no chão. Aquele carro começa a dar voltas pelo lugar, espalhando todas aquelas pessoas que estavam reunidas. A caminhonete passa próximo de Marcos e ele percebe que era o seu detetive particular e grita para que ele fugisse dali. Marcos vai até onde o punhal estava, enquanto a feiticeira olhava para o carro. Ele consegue libertar suas mãos, e quando estava tentando libertar sua esposa, a feiticeira o agarra e tenta tomar um punhal de suas mãos. Marcos empurra a feiticeira, que diz algumas palavras para ele, e ele cai de dor, sofrendo no chão. Você não entende, eu já disse as palavras. O sacrifício precisa ser feito, ou todos nós iremos morrer nessa noite. Marcos está com muita dor, e ao olhar, ela está com o punhal em mãos, indo na direção novamente da sua esposa. Mesmo com uma dor excruciante, ele consegue pular e empurrar a feiticeira, e o punhal acaba perfurando o abdômen dela. Ela se levanta e percebe que foi ferida, e diz que ele cometeu um grave erro. Agora, ela não tinha mais forças e não podia mais segurar os espíritos. Então o lugar é invadido por uma grande nuvem negra, e vários vultos e espíritos começam a circular pelo lugar. Aqueles espíritos correm principalmente nas pessoas que estavam com o capuz. As pessoas começam a gritar, alguns caem no chão e os espíritos começam a entrar naqueles corpos. A feiticeira parece que teve sua vida ceifada e a dor que estava com Marcos finalmente desaparece. Ele desamarra sua esposa e pega ela no colo. Quando ele pensa em caminhar, o seu investigador particular aparece do lado, abre a porta do carro e pede que ele entre imediatamente. Após entrar, o delegado ainda tenta atirar contra eles, mas alguns espíritos penetram em seu corpo e ele pede o controle de si próprio. O investigador começa a descer o morro, enquanto alguns espíritos perseguem o carro. Mas ele dirige o mais rápido possível e pede desculpa para Marcos por não ter aparecido no local combinado. Mas ele tinha investigado um pouco mais e descoberto que o delegado fazia parte distante da família que era proprietária da fazenda. Então ele decidiu aparecer somente em última hora, pois ele imaginava que tudo estava combinado para que Marcos fosse pego. Eles finalmente conseguem sair da fazenda e o investigador pergunta a Marcos para onde ele quer ir. E Marcos responde que ele quer ir o mais longe possível daquela cidade. O investigador concorda com ele e diz que ele também não quer voltar nunca mais para aquele local. Eles passam em uma farmácia, compram medicamentos para Heloísa e vão embora da cidade
para nunca mais voltar. Essa foi a segunda história de hoje. Fiquem bem.